acolhendo a oferta da Escola Bíblica nesta manhã e nós vamos estar dando continuidade então no nosso estudo. Lembra onde nós paramos, observando a biografia de uma pessoa convertida ao Senhor, aquelas palavras principalmente que fazem parte de quem está já formado uma parte nesta biografia e também dando andamento, continuando a escrever sua história, já que biografia vem do bios, do grego, que se traduz em vida, e também grafia, que se faz em escrita, registro à base de escrita. Então, uma biografia ela é importantíssima nós observarmos principalmente essas características que fazem parte da biografia de um convertido a Jesus Cristo, daquele que segue os passos do Senhor, como nós estamos nesta série de lições, caminhando com Cristo em 1 Pedro. Nós temos por base hoje Efésios capítulo 1, os irmãos, irmãs, pessoas que estão conosco em casa, abra suas Bíblias aí, eu também vou abrir a minha lá no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo a Efésios. Nós vamos pegar no capítulo 1 da carta de Paulo à igreja de Éfeso e lermos os versículos de 4 a 6. Então, eleitos na eternidade passada, dando continuidade nesse estudo, caminhando com Cristo em 1 Pedro, nós vamos nos basear hoje em Efésios 1, versículos 4 a 6. Vamos ler numa só voz esses versículos? Efésios 1, tem que tirar um pouquinho o som. Efésios 1, versículos de 4 a 5. Obrigado, irmão Vitor. Vamos ler numa só voz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos feitos irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para que o Senhor graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Amém. Pai, é muito bom lermos a porção da sua santa e bendita palavra, e tu que é conhecedor de todas as coisas, sabe o quão carecemos da sua sabedoria para tirarmos lições dela nesse instante. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis os irmãos e irmãs assentarem, aqueles que estão em seus lares. Então nós fomos na lição até estarmos observando a biografia e observando algumas palavras que são reais e fazem parte na biografia de um convertido a Jesus Cristo, daquele que está seguindo, caminhando com Cristo, como estamos observando, não só no texto de 1 Pedro, mas nos demais contextos, e podemos observar hoje de manhã em Efésios 1, esta realidade e a clareza com que a palavra de Deus nos mostra as coisas, e às vezes como eu e nós complicamos a palavra de Deus. Ficamos procurando aquelas palavras difíceis, e não sei o que, não sei quando, mas vejam a simplicidade da palavra de Deus. Então, estas características de um convertido a Cristo, esta biografia que vai sendo escrita e trechos já estão escritos, são as palavras eleito, presciência, sangue, santificação, obediência, estrangeiros dispersos, E nós fizemos essa pergunta, será que nós nos vemos nessas condições? Como pessoas ainda físicas, materiais, carnais? Será que nós contemplamos e nos vemos nestas circunstâncias e situações? Então, no coração de Deus, lá no versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 1, nós vemos esta realidade. Na eternidade passada, a salvação do pecador é obra principal da Trindade. E aí também está em Efésios, confirmando aí para reforçar
a nossa fé, aquilo que nós vamos, seguindo os passos do Senhor, juntamente com Pedro lá em 1 Pedro, que é um livro, texto, base central. Os irmãos e irmãs também que vão participarem, hoje nós temos um técnico de som, um técnico de transmissão, poderão estar aí fazendo perguntas, colocando suas posições, e vamos participar, que aqui nós estamos estudando e aprendendo a palavra de Deus. Então nós vemos uma coisa interessante sobre eleitos segundo a presciência de Deus. Já observamos a palavra presciência, que eu, por exemplo, se não estivesse analisado ela, teria dificuldade de entender o seu significado, pré-ciência, pré-conhecimento, que nada surpreende a Deus, por Ele ser onipresente e onisciente. Então, predestinadamente, como ele diz lá em Efésios, em Cristo, Ele determinou que toda a humanidade, desde Adão até o último ser vivente que partisse dessa vida física, fosse em Cristo, pré-estabelecido a sua salvação. Então a presciência, ela aponta exatamente para essa questão, para esse fato. Então Deus Pai, Ele é autor do plano da salvação. Não há ninguém a não ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que aí foram os autores, por assim dizer, da salvação. Uma coisa interessante sobre a salvação, que Ele não obriga pessoa sequer ou alguma desejar ou aceitar suas condições para a salvação. Isso precisamos ter em vista e olharmos. Alguém aqui nós já encontramos nesta palavra, já lemos nela, Por exemplo, o Senhor Jesus, ou Deus através dos profetas, os nossos conservos lá no passado, no Antigo Testamento, dizendo: olha, vocês vão ter que fazer isso. Não. Lembram-se de Josué? Olha, vocês precisam pensar no que vocês vão fazer. Eu e a minha casa, nós jogamos por alvo, por objetivo e finalidade, nós vamos servir ao Senhor. Vocês precisam decidir a quem vocês querem servir. Então, o livre-arbítrio, irmãos e irmãs, amados amigos que estão conosco na transmissão, é algo bastante difícil de cada um de nós trabalharmos. Devido à liberdade, por exemplo, há muitas coisas que não são pecado e podem ser transformadas num pecado instantaneamente. Por exemplo, eu penso, aqui na minha mente limitada, no meu coração, aquele desejo de estar nos céus, lá nos céus, a pessoa vai comer alguma coisa? Aí eu concluo, não, ele vai comer alguma coisa, porque Jesus ressuscitou, perguntou se havia alguma coisa de comer, ele já estava com seu corpo transformado, porque atravessou uma parede de portas e janelas fechadas, se fez presente com os discípulos. Então eu, na minha mente limitada, no meu coração, tencioso muitas vezes, lá não vai haver necessidade, mas se quiser, segundo o que eu entendo de Jesus, vai poder comer. Aí outra pessoa tem outra visão diferente. Não, lá com certeza não vai comer, não vai precisar, Jesus fez isso para dar um exemplo, mas não vai haver necessidade. E pode formar-se um pecado. Por quê? Muitas vezes eu penso que eu estou certo, não respeito a opinião que não vai influenciar em muita coisa, na questão de santidade e salvação, e torna aquilo um pecado. E às vezes eu e mais o meu irmão ou minha irmã, que temos duas visões diferentes, que não influenciam em nada na salvação, na santificação, se nós administrarmos isto, segundo a nossa limitação física, mental, buscando sabedoria e auxílio dos altos céus. Então isto é importantíssimo. Então o qual nós precisamos trabalhar principalmente para termos discernimento, porque Deus, como diz o autor da lição, olha que bênção que Ele faz, Ele não obriga ninguém a seguir a Ele, se entregar a Jesus Cristo. Não há aquela questão de obrigação, eu preciso, a pessoa se sentir emparedada, não.
Deus quer certamente que amorosamente cada um que chega esta mensagem ao seu ouvido, vai à sua mente, desce o seu coração, faça isso espontaneamente, por amor. Lembram-se daqueles 2 homens caminhando, né? Um correndo atrás da carruagem, de repente, sobe aqui, né? Eu não posso entender. Quando eles chegam num determinado ponto, um diz para o outro o que não era compromissado com Jesus, não tinha recebido. Aí está a água. O que impede que eu seja batizado? Espontaneamente aquilo brotou, claro que com a ajuda do Espírito Santo, com a pregação daquele nosso conservo, né? Então tudo fez parte, o Espírito Santo trabalhou naquela mente, naquele coração, e ele não se sentia emparedado, né? O eunuco, não. Ele amorosamente, nossa, eu preciso dar passos de fé, o que eu preciso fazer, né? O que é necessário para que eu seja batizado. Assuma esse compromisso, né? Declarando que eu estou morrendo para o pecado, levantando simbolicamente das águas, dizendo: eu quero viver uma nova vida para o meu Senhor. Então isso foi realidade na vida de eunuco. Então como isso precisa ficar patente, visível, focado nesta visão? Deus não obriga, não empareda ninguém a ir para o céu. Aquele que quiser, afirmou Jesus, vem. Aquele que quiser, toma sua cruz e siga. Aquele que quiser, renuncie-se a si mesmo, né? E siga. Então essa questão ela é importantíssima nós frisarmos e termos esta ótica e visualizarmos, né, esta questão. Algum irmão ou irmã gostaria talvez de comentar algo aqui que está conosco, talvez os irmãos que estão na transmissão, amigos também, né? Vamos estar sempre dando essas oportunidades. Irmão José. Acabou de passar o versículo 4, então a gente vai falar do Evangelho da pessoa, de quando você separar, mas a pessoa já nasce predestinada, e quem não é predestinado vai ter isso disfarce. Então eu entendo, se você rápido, eu entendo assim, todo brasileiro que converte, aceita Jesus, ele é predestinado. Enquanto ele não aceita, ele não é predestinado. A predestinação que o Bíblia fala, eu entendo assim, a salvação. Vou repetir, converteu é predestinado. Enquanto não converter, não é predestinado. E se é para ter um pedreiro, é muito importante, só que você explicar a gente aqui, né? Então o irmão José está comentando sobre a predestinação. O que acontece? Devido ao livre-arbítrio, em Cristo todos são predestinados, né? Em Cristo, todos, porque Deus amou o mundo, né? Ele não amou alguns que ele predestinaria, não, ele amou o mundo. Devido ao livre-arbítrio, se a pessoa não aceitar, aí precisamos ter cuidado, olhar do ponto de vista de Deus. Deus sabia, e Jesus também, por muitas orações, súplicas ao Pai, quem era o traidor. Então ele descobriu isso, porque ele se esvaziou de todo o seu poder, através de muitas súplicas e orações. Certamente Deus, embora não está literalmente escrito na sua palavra, revelou a Jesus quem seria aquele que o trairia, e muitas outras coisas que ocorreram com Jesus. Então em Cristo, né, e olhando da parte de vista de Deus, ele sabe, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então não há surpresas para Deus. Agora, se a pessoa não aceitou, não quer saber nada de Cristo, ele não estava predestinado para a salvação? Estava. Só que ele rejeitou usando o seu livre-arbítrio. Entende? Então é diferente. A predestinação do ponto de vista de Deus, da palavra de Deus, ela age exatamente nesse fator. Pessoa tem liberdade de querer ir para o céu, né, se sujeitar ao senhorio de Cristo ou não. Então, né, nós não podemos confundir, como muitas, infelizmente, denominações nem pregam o Evangelho, crendo que não adianta pregar que se esse não for predestinado, aquele. Mas irmãos, em Cristo todos, porque Deus amou o mundo, né, Ele não predestinou alguns para a salvação. Então, quão nós devemos ter cuidado com essas colocações da palavra de Deus, porque muitas vezes está olhando do ponto de vista de Deus. Como é que Jesus ficou sabendo que Judas o trairia? Ah, mas ele usou do seu poder. Não, porque a Bíblia fala que até ele passar pela morte física, ele se esvaziou totalmente. Lembra de Pedro? Ele arranca da espada, vai defender o Senhor para Pedro.
Pedro fala, né? Não faça isso. Se eu quisesse, eu orava, eu pedia ao Pai e pronto, Ele me livraria. Mas Pedro, não faça, né? Então nós vemos que ele se limitou totalmente a ponto de perder a sua vida física. Se ele assim não agisse, como ele perderia, né, a sua vida física? Não haveria como. Então o salvo, a pessoa para ser salva, isso é difícil de compreender, mas não depende de uma decisão humana. Ou seja, eu sem ninguém me dizer nada sobre Cristo, sobre o amor de Deus, sobre o sangue de Jesus derramado na cruz, eu sem nada ouvir sobre isso, desejar e ser salvo. Isso é possível? Veja que pela lógica não. Porque cada um de nós que aqui estamos, e vocês que estão conosco na comunhão e na transmissão aqui, sabemos e temos consciência disso. Se não vem um de nossos conservos, nossos irmãos ou irmãs, e fala a nós, prega o Evangelho, a salvação, a necessidade de ter Cristo, de ter Ele como Senhor e Salvador, eu e cada um de nós, propriamente dizendo, iríamos a Deus? Não, porque não haveria como. Eu nem e nós sabíamos da existência de Jesus. Ele morreu lá, isso aí é conto para criança dormir, não tem nada a ver não. Você acredita nesses negócios? Né? Então vejam que não depende, né, da decisão isolada humanamente falando. Eu me converti, mas ninguém pregou para mim, eu fui sozinho. Isso não existe, isto é diabólico. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então não há como uma pessoa se converter sozinha, isoladamente, mesmo que ela leia a palavra de Deus isoladamente, sozinha, ela não vai compreender, não terá certamente essa capacidade. Irmão, mas isso é exatamente, porque a Bíblia fala onde estiverem 2 ou 3. Se ela porventura ler e chegar a entender, é porque ela já esteve reunida muitas e muitas vezes com outras pessoas convertidas, compromissadas. Aí o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente, no seu coração, concluir aquela obra, mas isoladamente não, né? Não, porque até então haveria predestinação, se fosse, né, olharmos deste ponto de vista. Mas não depende de uma decisão humana, né, para ser salvo, mas inclui posição e decisão. Então isoladamente não há como, né, uma pessoa se salvar, só que inclui posição e decisão. Não, eu quero. O que impede que eu seja batizado? O que nós precisamos fazer? Disseram aqueles líderes religiosos para nós nos salvarmos. Disseram a Pedro e João, que pregava aqui em Atos, né? Então envolve posição e decisão. A pessoa decide, ele se posiciona, ele se sujeita ao batismo, né? Ele se sujeita aos princípios da palavra de Deus. Então isso realmente faz parte e deve fazer daqueles que procuram, né, caminhar com Cristo, como nós estamos observando aqui em 1 Pedro. Então Deus, conhecedor profundo de tudo a meu respeito, como é importante isto. Minhas falhas, pecado, fraquezas, o Senhor mesmo assim, né, na sua presciência, Ele me escolheu. Agora, aí nós estamos olhando do ponto de vista de Deus. É como Jonas. Jonas conseguiu fugir da presença de Deus? Não, porque ele não era tão somente um chamado, mas ele foi escolhido, né? Sansão, ele conseguiu fugir da escolha de Deus? Não. Paulo, ele se considera um abortivo, né? Escolhido diretamente. Ele fugiu porque ele foi um escolhido. Agora, chamado são todos. Todos são escolhidos para serem pastores, né? Muitos são escolhidos, né, para executar bem o louvor e a música? Não. Então nós precisamos entender bastante sobre essa questão também daquele que é chamado e daquele que é escolhido. Ele foi chamado e todos são em Cristo Jesus para a salvação. Depois muitos são escolhidos e às vezes já nascem com habilidade, e outros são capacitados para fazerem determinadas coisas, né, exercerem determinadas tarefas. Então isso também é uma realidade. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo, né, participar desta lição? O irmão José já participou. Vamos lá, irmãos, né?
Estamos aí aprendendo. Irmão José de novo. Quando o pessoal fala, eu estou falando. Você falou aí, eu permiti, lá no sonho vai ter alimentação. Pronto, não tem necessidade. Eu não falo claramente o negócio. Exato. Mas a pessoa percebe isso que não vai ter. E nós, você cai no necessita de alimentação, de água, essas coisas. Agora lá no espírito de verdade. Você vai lá para receber um corpo mais espírito, não é matéria, vamos falar assim. Então você pensa que tem criança, mas não vai ter alimentação, não. A não ser que tenha um negócio, tá? Uma injeção. Da injeção fica no corpo. Porque se tem alimentação, ele tem que ser banheiro, tem que ter esgoto, tem que ter aí complica tudo, né? Um pouco, bastante. Não é, faz parte. Exato. Não é alimentação, a alimentação lá é. E também eu gosto de deixar sabe, nós não vamos lembrar desse mundo aqui. Eu comi aquela carne, comi aquela farofa, aquele refrigerante. Não vai lembrar nada passado. Exato. Aquele vizinho, aquele parente, o pai, a mãe, não vai ter essa lembrança. Vai ser bastante diferente aqui. Muito. Então, repetindo, eu gosto de pensar a mesma coisa. Não vai ter alimentação, não vai tomar água, não vai lembrar de nada da vida dela. O irmão José está comentando sobre algumas coisas que poderão ou não existirem no céu, comentando sobre a alimentação, e nós olhamos, né, nesta ótica principalmente de certamente não haverá, por não haver necessidade, porque o corpo é espiritual. Embora o Senhor Jesus comeu para mostrar que não era um fantasma, não era tão somente um espírito, ele tinha um corpo, mas lá em não havendo necessidade, provavelmente, né, nós podemos compreender e discernir que não haverá alimentação. Mas lá no milênio, Jesus, né, ao participar da última ceia, não falou assim: olha, eu vou ansiar para participar dela de novo lá no reino. Onde está esse reino? Estão vendo como confunde a mente e o coração? Esse reino ainda não está diretamente, isoladamente nos céus, porque está onde? No milênio. Vai ter aquela última ceia com o Senhor. Então, ele desejou muito e deseja, e está esperando, ansioso, a pessoa de Jesus para participar com toda a sua igreja daquela ceia maravilhosa, do fruto da vide, o suco da uva. Isso literalmente está escrito. Então, né, não havendo necessidade, nós vemos que algumas coisas ainda vão ocorrer, e é muito difícil, né, de discernirmos, irmão José. Mas eu fico tomando seu tempo, eu posso falar. Agora ele faz a seita dos reis, mas ele está aqui na terra, como diz, sangue e carne. Aqui na terra, ele é sem pecado, ele é como um homem normal, ele sentia fome, sentia dor. Então, o alimento, mas aqui na terra, como ele saiu daqui da terra, ele vai existir. Exato. Não vai haver necessidade. Repetir, aqui é carne, ouro, sede, fome, sede. Então tinha aquela sede, mas saiu da terra, não tem mais sede. Obrigado. Não vai haver necessidade dessas coisas. Então, é uma coisa interessante. Na eternidade passada, os salvos, diz o autor da lição, foram escolhidos por Deus Pai. Ele é que escreveu os nomes daqueles que se convertem a Jesus no livro da vida. Então veja aí a participação humana totalmente fora. Pode alguma igreja, por mais conceituada que seja, por mais santa que ela esteja, todos os seus membros, né, como corpo de Cristo, o seu líder, escrever uma sílaba, uma letra lá nos céus? Não. Foram escritas pelo próprio Deus. Vamos dar uma conferida nessa questão? Vamos lá para Apocalipse comigo? Vamos primeiro para o capítulo 17 de Apocalipse. Abram comigo aí, vamos conferir. Não fiquem crendo só naquilo que eu estou falando aos irmãos e estamos ouvindo. Não, abra comigo aí Apocalipse 17 para, né, conferirmos o versículo de número 8 de Apocalipse 17. Apocalipse 17, 8. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes, olha aí o que está escrito, não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Para Deus não tem ontem e amanhã, né? Desde a fundação do mundo,
se admirarão vendo a besta que era e já não é e ainda é. Vamos comigo lá um pouquinho à frente, 21, 27. Apocalipse 21, 27. Apocalipse 21, 27. E não entrará, né? Veja que não entrou, não está lá, não entrará nela coisa alguma que contamine, né? Que cometa abominação e mentira, mas só os que estão, o quê? Escritos no livro do Cordeiro. Então haveria alguém, então isso descarta totalmente aquele negócio isolado, a pessoa ter aquele orgulho pecaminoso na sua mente, no seu coração. Eu me converti sozinho, ninguém pregou para mim, né? Que coisa maligna. Esses pensamentos são essas afirmações. Isso é terrível, é contra os princípios da palavra de Deus, porque daí nós vamos eliminar, irmãos, a coisa que está no coração de Deus, e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, orai pela conversão das pessoas, né? Ajudai os fracos, aqueles amadurecerem na fé. Então, como isso é importante nós olharmos para esta questão e para esse fato. Então, eleitos na eternidade passada, que maravilhoso é a clareza com que a palavra de Deus trabalha esta questão para entendermos, dependendo da sabedoria divina, estas questões. Então, isto é importantíssimo. Então, lá em 1 Pedro, nós encontramos a palavra no versículo de número 2 do capítulo 1 de 1 Pedro. Se os irmãos quiserem ir para lá, né, ficarem nesse texto, nós vamos trabalhar um pouco nele agora, nesse tempo que dá. Vamos lá para 1 Pedro, né, no capítulo 1, versículo 2, tem uma palavrinha lá, a presciência. Então, antes da criação, fomos eleitos por Deus, é o que declara aí o versículo 2, né, esta verdade. Mesmo não entendendo, sem poder explicar esta realidade divina, devo crer nele. Então, isso é um dever. Eu não posso me sentir constrangido porque deixei, não, é um dever com amor. Né? Olhar para a realidade do amor de Deus, não só em sentimentos, mas em ações que Ele fez na pessoa de Cristo, a sua grande obra, derramando ali o seu sangue, né? Nós não devemos muitas vezes questionar, duvidar, mas crer nele. Então a palavra eleitos, ela significa selecionados, escolhidos, enviados. Deus fez isto aos que recebem a Jesus e certamente desfrutarão a eternidade futura com Ele. Nós encontramos vários textos na palavra de Deus que afirmam essa realidade, porque Deus não pode mentir. Se Ele fala que a pessoa que faz isso com amor pela obra, né, intencionando ser um instrumento, um auxiliador na obra de Deus, e pega um simples copo d'água e dá para alguém tomar que está com sede. Meu irmão, pastor, você não está com sede, né? Caminhando ali no sol quente na rua, você não gostaria, né, o Senhor, de tomar uma água fresca? Diz que isto vai ser recompensado lá nos céus. Já pensou a seriedade que Deus trata com as coisas, né? Muito, mas o amor que Deus tem, irmãos, para nós. Quantas vezes eu trabalho muito em serviço de manutenção, eu sei que alguns irmãos também trabalham, né? O irmão José é um campeão, eu perco longe para ele esse serviço, né, de manutenção. Então você faz um serviço para a pessoa, e eu não me sinto, né, eu sinto constrangido quando a pessoa não cobra, fala quanto é. Às vezes você vai lá, torce a orelha de um parafuso, resolveu. Só não vê quanto é. Como é que eu vou cobrar um negócio desses, amados irmãos? Então, do ponto de vista de Deus, é mais ou menos assim. O amor e a justiça de Deus são tão imensuráveis que um copo d'água, quando é feito por trabalho na obra do Senhor, Ele faz questão de recompensar nos céus. Estão vendo como é maravilhoso nós seguirmos os passos de Jesus em 1 Pedro, por texto base e na Bíblia toda.
É maravilhoso demais, irmãos, esta questão, essa capacidade que Deus dá de discernimento, né, das coisas que Ele tem preparado para aqueles que amam a pessoa de Jesus, se converte a Ele e procura servi-lo em espírito e em verdade. Mas algum irmão, irmã, gostaria de comentar algo aí, né, nesta nossa lição desta manhã? Os irmãos que estão em casa, ó, irmãos, né, usem os teclados, vamos participar, não é verdade? Vamos aprender mais junto, enriquecer a lição. Pastor, isso, pegar o microfone é melhor. Devemos lembrar sempre que o poder da conversão não está na pessoa, mas primeiramente pela ação do Espírito Santo de Deus mediante a sua palavra. Então eu já ouvi casos de pessoas que tinham a sua Bíblia em casa e ele começou a ler a palavra e naquele momento o Espírito Santo de Deus falou muito ao coração dela. E ela chorou e o Espírito Santo daquele momento o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então a questão da salvação, quando Jesus disse ide pregai, isso não diminui a nossa tarefa como igreja de pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. E outra coisa que eu também, os irmãos falando sobre a questão de alimentação, né, nos céus. Tem uns assuntos polêmicos, né? Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. E ele fala, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Então ele diz a corpo natural e também a corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Exato. E o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então o primeiro homem da terra é terreno, mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aí ele termina dizendo: qual o terreno? Tais são também os terrestres, o qual celestial, mas também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então Paulo faz uma boa distinção entre o que é terreno e o que é espiritual. Como isso ajuda, né, a gente abrir mais a visão, enxergar mais nitidamente as coisas. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 45 a 47. E quando nós olhamos o 47, irmãos, tem uma palavra aí que chama a atenção, que ele faz a distinção. Às vezes nós lemos isso, pensamos que é a pessoa de Adão. Não. Olha o finalzinho que está escrito, né, neste versículo 47 de 2 Coríntios. Está relacionado a Adão uma parte? Sim, mas a segunda, né, não está falando diretamente, né, a pessoa de Adão. O que diz o finalzinho? Né? O terreno, o segundo homem. E diz o que no final da frase? O Senhor, né, é do céu. Então aqui ele faz esse paralelo muito grande de Cristo e Adão. Se não tomarmos cuidado, nós vamos pensar que está falando somente da pessoa de Adão. Não. Ele está, né, comparando os dois, mas ele aponta diretamente para a pessoa de Cristo, que é o Senhor e espiritual. Então, como isso é importante, olha como isso abre o leque da nossa visão física limitada, material, e como nós conseguimos, através da misericórdia de Deus, na dependência de sua sabedoria, entender claramente como são as coisas. A questão que o pastor, né, estava mencionando, como ela é importantíssima, pensando na ocorrência do eunuco. O que ele estava fazendo naquele carro antes de Filipe chegar ali? Ele lia e pensava, né? E o Espírito Santo estava fazendo o quê? Trabalhando na sua mente, no seu coração. E ele lia e não conformava. Mas eu vou entender isso como, né? De que maneira?
Então ali provavelmente o Espírito já havia convertido a mente do eunuco e o coração dele também. Foi feito aquele preparo antecipado, que é claro que também Deus motivou este homem. Por quê? Ele era um Cornélio da vida. Ele era religioso, ele viajava longe nesse carro, enfrentava tempestade, poeira, chuva, para ir adorar a Deus na maneira limitada que ele entendia, como todos nós fizemos antes de nos entregarmos a Cristo. Né? Então Deus considerou todas essas coisas, como na vida de Cornélio, de Paulo e todos. Né? Muitos, é claro, no seu esforço procurando buscar, o Senhor deu ali uma mão, porque para isso Jesus morreu. Ao ressuscitar e subiu aos céus, o Espírito desceu, não é verdade? Então são para estes fatos, realmente, que ocorreram então estas coisas. Então é maravilhoso demais nós nos enriquecermos com aquilo que Deus mostra a cada um claramente e termos mais convicções sobre esta realidade, esse dever de nós estarmos sempre caminhando com Cristo, baseando aqui em 1 Pedro, claro, mas não só nessa limitação, mas na Bíblia toda, procurando discernir o máximo. Mas isso aqui como é que é? Vamos estudar a palavra de Deus, talvez não tenhamos respostas, porque existe Deuteronômio 29, lembra? As coisas reveladas são para os filhos, para aqueles que obedecem, para aqueles que Deus decidiu revelar. Mas existem coisas que são reservadas para o nosso Deus. Lembra de Jesus quando caminhava com os seus discípulos, seus aprendizes? Olha, eu tenho muita coisa para vos dizer agora, mas agora eu não posso dizer a vocês. Assim é maravilhoso as coisas da salvação. Muitas nós temos aquele anseio. Quem aqui já viu Jesus pessoalmente? Ninguém. E o quão nós desejamos ver Jesus, mesmo não tendo visto e conhecendo Ele, através da sua santa e bendita palavra, de buscar, sentir a sua presença onde nós nos reunimos para adorá-lo em espírito e em verdade. Então isto é fato, é uma realidade em nossas vidas. Mas como diz o autor da nossa lição aqui, ele diz que Deus Espírito, ele desempenha sua obra de santificação, não só salvação. Então isso é importante. Por quê? O que recebe Jesus, ele deve se separar da humanidade para ser recipiente da graça de Deus. Isso nós precisamos e devemos procurar discernir e entender. E é difícil, porque a palavra de Deus fala isso e é a realidade, que aquele que recebe a Jesus, ele se torna um bebê espiritual. Agora, para um bebê entender essa necessidade de separar das coisas que desagradam a Deus para ser um recipiente da graça de Deus, isso, olha, às vezes vão anos, não é dias e semanas, às vezes vão anos, mas isso precisa se tornar uma realidade na vida daquele que se converte a Cristo. Então, Deus, Ele realmente deseja que essas coisas sejam uma realidade, nós possamos ser um recipiente da graça de Deus. Por quê? Nossa salvação ela foi planejada na eternidade passada, obtida sobre a cruz do Calvário. Então, após o dia do Pentecostes, o Espírito Santo tem feito sua obra de convencimento, é aquilo que o pastor e nós estamos refletindo, convencimento através do quê? Da pregação do Evangelho, em igrejas, nas casas, nos campos missionários e, ao redor de todo mundo, pelos enviados de igrejas locais, a fim de identificar, olha aí que tarefa gloriosa, desafiadora e maravilhosa, a fim de identificar e separar. Agora, é tão somente o Espírito que faz essas coisas? Não. Quem exclui um membro da igreja de Cristo quando ele entra em pecado e necessita que seja feito isso? Não é o Espírito Santo, não é a pessoa de Deus, muito menos a pessoa de Jesus Cristo.
estão vendo a importância de nós caminharmos juntamente com Cristo. Lembra-se de Paulo, como ele virou um bicho, por assim dizer. Mas por que vocês ainda não excluíram esse homem para Deus tratar com ele? Ele estando na igreja, não tem como Deus tratar com ele. O que vocês estão fazendo? Então não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Jesus. É uma tarefa dura, árdua, mas que cabe à igreja física de Jesus, em muita dependência de Deus em oração, para ter sabedoria, estar separando as coisas. Como isso é difícil, quando nós olhamos para a responsabilidade que nós temos, mediante esta questão, Os que se converteram acreditarão em Jesus Cristo para a salvação. Isso é maravilhoso, Mas o Espírito Santo, ele separa aqueles que Deus escolheu para serem lavados no sangue de Jesus, feitos filhos de Deus, parte da família de Deus. É o que diz João 12, Todos que receberam, foi dado um poder de Deus, transformado em irmão da pessoa de Jesus, feito filho de Deus. O que me levou a interessar nas coisas espirituais e na pessoa de Jesus Cristo? Não é uma boa pergunta. Não de eu fazer para os irmãos o que a irmã acha, o que o irmão acha, mas para mim mesmo. O que me levou a interessar pelas coisas de Deus, e pela pessoa de Cristo? É a pessoa principal e central que Jesus subiu e ela desceu e está na terra hoje. É o Espírito Santo. Ele às vezes vai à frente, às vezes vai junto, às vezes vai, depois que a pessoa fala, aí lá um dia ele vai e convence, do pecado, da justiça e do juízo. Mas a instrumentalidade do convertido, ela é real, ela é presente, ela está ali, porque ide pregar, anunciai as grandes coisas que o Senhor tem feito na sua mente e no seu coração, nas nossas mentes e nossos corações. Então isto é a realidade, o Espírito faz a sua obra, mas na instrumentalidade dos servos de Cristo. Então o Espírito Santo, ele trabalhou no meu coração. Esta é a mais pura realidade, que nós precisamos entender isso muito claramente. Olhe comigo no Evangelho de João 6, Evangelho segundo a pessoa de João. Vamos olhar no capítulo de número 6, do Evangelho de João, o versículo de número 65, grande esse capítulo, João 6, versículo 65. Olha aqui a afirmação dura da pessoa de Cristo para quem tem aquele orgulho fora dos princípios da palavra de Deus. João 6,65. E dizia, no caso a própria pessoa de Cristo: por isso eu, a pessoa de Cristo está afirmando aqui, vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Então ninguém. Se Deus não tivesse tido misericórdia de Saulo, porque ele estava agindo totalmente contra, nesse capítulo 6, versículo 65 de João, e ele teve misericórdia de Paulo. Então não foi pela atuação de Paulo, a sua honestidade, o seu trabalho desenvolvendo, pensando estar servindo a Deus, não. Ele teve misericórdia e o que aconteceu? Agiu exatamente aí nesta questão, O Pai concedeu a Saulo e muitos outros a salvação. Então, quando nós precisamos ter isso bem nítido, patente, para não transformarmos, a igreja X que está certa, é a igreja que eu faço parte, só ela está correta. Há esse risco muito grande, se não olharmos nitidamente para esta questão. Outra coisa que nos ajuda muito: estarão dois juntos numa igreja, um vai ser levado e outro vai ser deixado. Não é só nos campos, nas ruas, nos serviços, nos transportes, como diz aquele hino, inspirado: aviões e trens vazios vão estar se espatifando, porque os salvos serão levados, mas muitos que aparentam estarem juntos no sentido de reconhecimento, conversão, senhorio de Jesus, alguns
né, diz, não eu, mas a palavra de Deus, serão deixados. Então, é importante nós olharmos para esse aspecto do trabalho do Espírito Santo, neste empenho na sua obra, e olha o quão ela é grandiosa e livre. Por quê? A Bíblia, como palavra de Deus, ela diz, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Olha o poder de decisão, de posição que Deus dispõe a todos, sem exceção. Eu, você, nós que já recebemos a Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós, temos, infelizmente, a capacidade de entristecer o Espírito que mora em nosso ser. Então, o quão isso é duro olhar para esse aspecto, mas é uma realidade, não dá para fugir dessas coisas. Mas que bênção é olhar para outros aspectos positivíssimos do Espírito Santo, né? A sua perseverança, a sua paciência, convencendo nós. Mas você tem certeza, às vezes fica martelando, como diz o velho ditado na nossa mente, mas você tem certeza que você vai persistir nessa sua opinião, vai falar realmente essas coisas, vai agir dessa maneira, que ele fica martelando na nossa mente. E eu penso, nossa, será que isso é certo, né? Será que está dentro dos princípios da palavra de Deus? Eu posso fazer isso? Posso, mas devo, né? Devo fazer isso? Lembram-se dos conselhos da pessoa de Jesus? Vem alguém te roubar a sua capa, arranca a sua arma lá e vem para você ver, vem, né? Não, dê a sua capa, olha, tira a camisa, achou bonita a camisa, leva embora, né? Então, os princípios de Deus, como eles são mais elevados que os nossos, como ele valoriza as coisas que nós, né, ali colocamos na poupança no céu, investimento onde não tem traça, não tem ladrões e tudo, o que vale, né? Uma blusa que hoje, infelizmente, tem umas aí de 300, 400 reais, 500, tem uma de mais de 2.000, né? Isso é fato, são realidades. Mas o que é isso diante de uma eternidade onde não tem nada, não tem corrosão, né? Olha, vai tomar a sua capa? Dê a capa. Gostou da camisa? Quer levar também, né? É fácil de praticar essas coisas? Aí é que entra a questão da execução do nosso livre-arbítrio. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. O quão ele é amável, tem procurado nos constranger a não fazer o que desagrada a Deus. Qual tem sido a minha e a nossa atitude com relação a isso? Temos procurado desenvolver sensibilidade para entender esta questão, sentir o Espírito atuando na nossa mente, no nosso coração. Então, esta muitas vezes é a questão que pode e vai certamente fazer, né, a grande diferença. Então, recebemos a fé e o poder para crer, não somente isso, mas obedecer à verdade. Aí nós vamos tirar aqui a conclusão como nosso grande conservo Paulo, né? Eu faço essas coisas constrangido pelo amor de Cristo, pelo que Ele fez pela minha pessoa, pela sua paciência, por não ter considerado o que eu fazia antes de conhecer a Ele. Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor não vai falar nada, eu estou indo embora, né? Pedro, João, aí me ajuda aqui que eu não estou vendo, estou indo embora, né? Não. Ele ficou com aquela pergunta, ficou 3 dias, não comeu, não bebeu, enquanto ele não obteve a resposta. Então, é importante atentarmos então, né, para esse fato aí ocorrido na vida de Saulo. Então, como é importante nós olharmos a pessoa do Espírito Santo, valorizarmos aquilo que ele pode e certamente fará na nossa mente, no nosso coração, com o nosso consentimento, com os nossos investimentos, né, em buscá-lo, submeter a ele os princípios da palavra de Deus e tudo mais. Então nós nos tornamos, isso aqui que é interessante, irmãos, o autor coloca, nós, né, nos tornamos estrangeiros e peregrinos ao sermos salvos, ao nos convertermos à pessoa de Jesus Cristo, ao entregar nossa vida a Ele. Porque daí aqui, né, perde o sentido físico no sentido de eternidade. Porque aí nós começamos a ver que tudo passa. Quando eu era mais novo, eu não acreditava muito no meu pai, principalmente no meu avô, que já era mais de idade, né? E dizia, olha meu filho, o negócio que passa tão depressa vai acabar. Eu falei, esse velhinho, meu avô já está ficando, lelé da cuca, como diz o velho ditado, né? Não acreditava.
Aí, com a experiência, os passares dos dias, meses e anos, eu fui chegando também a essa conclusão: puxa vida, falta para me chegar nos 60 e parece que foi ontem. Então nós vamos começando a ver essas realidades que são passageiras neste mundo e o quão Deus quer nos abençoar quando, nós chegamos à pessoa de Cristo, começamos a seguir os seus passos, caminhar juntamente com Ele, dentro desta palavra, dos seus princípios. Como isso é importante, nós nos tornamos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Finalizando a nossa lição de hoje, nós devemos olhar para este mundo não como olhar permanente, isso é importantíssimo, mas lugar onde estamos peregrinando para uma morada celestial. Se nós começamos a olhar desta maneira, por esta ótica, o quão isso ajuda no nosso dia a dia, os sofrimentos, as angústias. Puxa vida, ainda bem que não tem um bem que dure para sempre aqui, mas também, louvado seja o Senhor, um mal que nunca vai se acabar. Isso vai passar, a dor, a angústia, a limitação. E olha aí o pastor Revoíro, não é verdade? Que dureza. Não se dá para fazer nada, irmãos. Misericórdia. Mas Deus dá a capacidade de vermos que isso vai passar. Ele fez uma decisão, ele é um servo do Senhor. Ele vai estar muito melhor de quantos que já partiram. Minha mãe, quantos fizeram essa decisão? São coisas difíceis e duras, mas nós precisamos olhar para esta realidade. Nós somos peregrinos. Nós estamos e devemos andar, para um lar, para uma pátria celestial, como nos instrui, o autor desta lição. Então, finalizando aqui, estes a quem Pedro escreveu, aqui no 1 Pedro, nós estamos no capítulo 1, tanto judeus como gentios, foram alguns dos primeiros que se entregaram a Cristo. Eles peregrinaram, foram dispersos. Nós, convertidos a Cristo, também precisamos nos ver assim. Isso deve se tornar um alvo, um dever, no sentido amorosamente de nos ver. Já pensou, as capacidades muito além que teremos na vida espiritual? Corpo perfeito, sem dor, sem limitação, sem essas separações. Eu e você, nós sabemos que, felizmente, não digo infelizmente, digo felizmente, o pastor Revoíro e muitos que estão na situação dele vão ter que deixar esse mundo. Isso dói, trazem lágrimas, mas e a promessa do Senhor? Lá será enxugado pessoalmente toda a lágrima. Bem-aventurados que têm tudo? Não, os que sofrem, os que choram, os que sofrem perseguições. O qual nós interpretamos erroneamente muitas vezes a bem-aventurança que o Senhor escreveu. Caminhamos para a pátria celestial. Que realidade magnífica, maravilhosa, Nós nos vemos, aliás, expatriados. Ele usou uma palavra aqui que eu ia procurar se ela existe ou não, ou seja, sem pátria, fora de uma pátria. Ele usa essa palavra expatriados, e ele se coloca, nos vemos, então, não só ele, mas mais algumas pessoas, e espero que cada um de nós possamos contemplar desta forma. Eu me vejo como não tendo pátria aqui, como não tendo pátria, cidadãos da pátria celestial. Aqui neste mundo, irmãos, Deus nos dá família, nos dá um bairro onde nós moramos, muitos pagam aluguel, outros têm os seus lares, outros têm mais de uma casa, mas é tudo passageiro, não é verdade? Tudo passageiro. Então, que maravilhoso é nós olharmos para este aspecto maravilhoso da palavra de Deus, que isso é o Espírito que trabalha na minha mente, no meu coração, na vossa mente e em vossos corações, apontando para esses fatores, onde muitas vezes nos dói o coração em olhar para o pastor Revoíro e muitos outros, mas essa esperança brota, nos anima a estarmos firmes, caminhando com Cristo, não só em 1 Pedro, não só olhando nas Escritas, mas literalmente. Que Deus possa estar então nos auxiliando nesta tarefa desafiadora, real. Nós possamos sempre estarmos investindo e estarmos caminhando
juntamente com Cristo. Se Cristo não voltar, até o próximo domingo, nós vamos estar estudando aí a terceira lição, aí mesmo, 1 Pedro, dos versículos 3 a 9. Mas vamos fazer aquele desafio, lermos muitas vezes esta carta, que é tão pequenininha, são 5 capítulos tão somente. Certamente Deus vai enriquecer e vamos aprender mais e mais, compartilhar lições, se Cristo não voltar até domingo, para estarmos nos enriquecendo mais uma vez. Pai, é maravilhoso nós estarmos chegando ao final deste tempo que separamos para estudar a sua palavra, com essas tão grandes e ricas lições que nos ensinaste nesta manhã. Obrigado, Pai, pela realidade da sua santa e bendita palavra. Obrigado a Deus pela sabedoria que o Senhor concede para estarmos entendendo a mesma. Nós somos gratos a Deus e agradecemos em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós